inicialmente, de modo muito fraterno, nossa saudação aos queridos companheiros, companheiras, em sintonia conosco nesse espaço virtual, que nos diz tanto e que é proporcionado pelo Lar Espírita Irmão Fabiano de Cristo. Hoje, numa proposta de revisão do capítulo 11, item 2, um texto de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, que é uma coleção de estudo da codificação, com remissão a esse Evangelho de Lucas, que nos recomenda que façamos a todos aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, no mandamento maior, diz assim: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então nós aqui vamos ler Vozes do Evangelho, da obra já citada, que diz: destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro, pensa o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Então já está nos recomendando, nós entendemos que seja até uma forma de nos prevenirmos contra os dissabores da vida. Portanto, desejando a todos o melhor de nós, examinando as questões e retirando o melhor, sem julgamentos de censura sob o ponto de vista moral, espiritual ou qualquer que seja, porque não estamos na posição de julgadores, mas sim de atores que valorizam o bem e que respondem o mal com a forma digna, com o bem, portanto, não ressaltando nem valorizando o erro que é comum a todos nós e que nos diz tanto respeito em determinadas circunstâncias. Portanto, recomendo, André Luiz, o auxílio sem contrapartida, sem exigência, perdoando 70 vezes, 7 vezes, fugindo da impertinência, portanto, não se queixando uns contra os outros para que não sejamos condenados. Porque na mesma medida que julgamos, é que seremos julgados, guardando-nos contra a irritação, fazendo todas as coisas sem murmurações, sem contendas, não se impondo, ou seja, os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Portanto, nos adverte aqui que não pressionemos a ninguém, buscamos atentamente a lei de liberdade, dando a ela a sua eficaz condição, olvidando, esquecendo a falta alheia. Mais uma vez faz remissão às faltas alheias, lançando então mão do arado sem olhar para trás, renunciando em silêncio, pois o cristão existe para servir e não para ser servido. Usemos da bondade incansável. Todas as nossas ações sejam feitas com a devida caridade. Então esse é o princípio maior, é um dos mandamentos que nós poderíamos dizer que é uma lei áurea de todo cristão que deseja seguir a orientação do Cristo. Portanto, aqui é um programa de atitudes, de condições de receber do mundo, da forma externa, trazendo para o nosso interior as nossas percepções da vida, sem pressionarmos ninguém, desculpando a falta alheia, esquecendo, tratando de fazer as coisas assim de uma forma harmoniosa, porque, como diz o texto, os discípulos do Senhor se conhecerão por muito se amarem. E o amor aqui é essa condição de perdão infindável, inerente às nossas atitudes, porque nós estamos na mesma situação dos outros
que se colocam como atores das jornadas que percorremos juntos, separados, de forma coletiva ou individual, sobre o plano da Terra. A bênção da reencarnação que nos traz essa condição para que a gente possa fazer hoje o que lá atrás não conseguimos fazer. Na ideia presente de que, como dizia Chico Xavier, se nós não conseguimos mudar o começo, que possamos nos programarmos para fazer um outro final. Então, a vida sempre na sua continuidade, trazendo-nos os desafios de hoje, de ontem e de amanhã, para serem apreciados à luz desse Evangelho, que é um código de conduta moral, orientador de todos aqueles que desejam se melhorarem. Então, André Luiz nos traz, de uma forma renovada, essa ideia do Evangelho, dizendo que nós temos que lançar mão do arado sem olharmos para trás, fugindo das nossas queixas, dos murmúrios, não implantando embates, contendas que são prejudiciais à jornada dos outros, à nossa própria condição. Então, nosso espírito de gratidão nessa hora, por termos essas orientações que nos conduzem e que nos farão, por certo, se soubermos trazer isso para a nossa condição humana, para os nossos dia a dia, a orientação do Evangelho. Façamos a todos, aos homens, aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. E é um momento em que nós estamos, então, sendo desafiados em todos os contextos da vida comum no planeta terreno, e como espíritas, como cristãos, nós devemos difundir a ideia da fraternidade, do amor universal, que somos capazes de entreter nas nossas ações, no nosso pensamento e naquilo que é o conteúdo do nosso coração. Então, agradecendo a espiritualidade que se faz presente nesses momentos em que nós emitimos as vibrações de um pensamento elevado através da oração, para que eles consigam também interferir de uma forma muito sutil, iluminando a nossa própria consciência, a fim de que também nossa voz seja a voz do Evangelho, humildemente colocando, não como aquele que ensina, mas como aquele estudante do Evangelho, né? Na vida, como se diz, ora ensinamos, ora aprendemos, num continuar infinito. Não somos os sábios que pregam aquilo que vivem e nem tampouco vivemos aquilo que ensinamos, porque estamos no processo. Não somos, quiçá, aqueles que são os gurus que tentam ensinar os outros o que devem ou não devem fazer para ter uma condição de salvação, de uma vida plena, enfim. Estamos na mesma situação rasteira, ainda que podemos assim nos colocar, daqueles estudantes do Evangelho, mas que desejam firmemente renovar as suas atitudes perante a espiritualidade e os nossos irmãos ora encarnados conosco, um processo de elevação dos nossos espíritos. Fica então esse registro de gratidão e que aqueles que estão conosco na sintonia possam também trazer para si algum proveito dessas palavras, dessa oração, para que então nós todos juntos transformemos a partir da nossa orientação de conduta, de modo de agir, e levarmos a condição do planeta que ora habitamos. Que a paz esteja com todos e que os bons espíritos continuem a prestar o serviço de orientação que eles são capazes de fazer em prol de cada um de nós. Que assim seja.